estamos novamente aqui, né, na disciplina de hidrologia e drenagem, onde começamos na sexta, mas tivemos problemas com a internet. Então, agora vamos dar sequência à disciplina, né? Então, como plano de ensino da hidrologia, conversamos um pouco sexta-feira, mas seguimos hoje, né? O que nós vamos ver em hidrologia? Como eu falei, a disciplina de hidrologia e drenagem, ela é uma disciplina da grade nova da engenharia civil, onde ela é composta pela união da disciplina de hidrologia de 30 horas, mais a disciplina de hidráulica 2 de 30 horas, formando a disciplina de hidrologia e drenagem de 60 horas. Então, o conteúdo dela não alterou das duas disciplinas, certo? Nós só simplesmente unificamos ela numa disciplina de 60. Então, na parte de hidrologia, nós vamos trabalhar toda a parte de grau A parte de hidráulica 2, que agora é chamada de drenagem, vai ser em grau B. Então, em hidrologia, nós vamos conversar sobre o ciclo hidrológico, bacia hidrográfica, né? Todas as partes do ciclo hidrológico, que é a precipitação, o escoamento superficial, a atmosfera, a evaporação, a infiltração, né? E finalizamos ela com a parte do cálculo de vazão, certo? Ou a parte do cálculo do escoamento superficial, que é uma das partes mais importantes para a engenharia civil. Ou seja, quanto de água precipita e quanto vai escoar naquele determinado local para nós fazermos nossos cálculos dos dispositivos de drenagem. O que é um dispositivo de drenagem? Pode ser um vertedor de diversas formas, seja ele retangular, trapezoidal, triangular, circular, né? Então, esses vertedores nós já vimos na disciplina de hidráulica 2, né? Começamos com os condutos livres, né? E o dimensionamento desses vertedores, né? Visto também que uma calha também é um condutor, é um vertedouro, nós vamos ter uma parte de dimensionamento de calhas. E por fim, na disciplina de hidráulica 2, a parte de instalações elevatórias, onde nós vamos fazer um dimensionamento de bombas, né? Bombas de sucção, que servem elas para fazer um recalque de um determinado local para outro, ou de um reservatório inferior para um reservatório superior, ou mesmo recalque para uma bomba de PPCI. E daí concluímos a disciplina de hidrologia e drenagem, né? Em relação ao plano de tutoria da disciplina, eu deixei disponibilizado ali no Moodle, né, com as atividades previstas e a distribuição que nós vamos ter. Vocês vão ver ali, tem todas as datas, né? O nosso semestre começou agora, então, dia 30, né? Dia 1º, desculpa, 1º do 8, sexta-feira, e vai até dia 12 de dezembro, tá? A maioria então, quase todas as atividades que nós vamos fazer na disciplina de hidrologia e drenagem, ela vai ser aberta num dia, não vai ser fechada no mesmo dia, tá? Então vocês vão ter um prazo ali de praticamente 2, 3 dias ou mais para concluir a atividade, né? A nossa atividade que nós vamos ter agora da unidade de grau 1, que é composto pela aula 1, do dia 1, do dia 8, do dia 15, certo? Já está prevista lá no Moodle. O que nós vamos trabalhar? Hoje nós vamos trabalhar o ciclo hidrológico, todos os componentes do ciclo hidrológico, certo? E como que ele funciona no planeta Terra. A atividade de vocês, o que é? É apresentar esse ciclo hidrológico através de um mapa conceitual, que vai ser desenvolvido em grupo, certo? Então vocês vão ter que fazer esse mapa conceitual, um desenho, uma escrita, o que for, representando o ciclo hidrológico, que é o tema da aula de hoje, certo? E também fazer um videozinho dele explicando, né? Visto que a turma é muito grande, não tem como a gente apresentar ela em sala de aula, debater, então um videozinho vai apresentar o conteúdo dela. Todos os membros devem falar alguma parte, né, do trabalho que foi desenvolvido em atividades. Então já pode começar montando o grupo aí para a atividade 1, que chama-se ciclo hidrológico, que é o tema da aula de hoje. Então,
que nós temos aí como uma disciplina de hidrologia e drenagem, né? Hidrologia vem lá do grego, hidro é água, logia é estudo. Então é o estudo da água. Mas onde que nós temos água no nossa região? Em todo o planeta, né? Então a água ela está contida tanto subterrânea, né, como na parte superficial, como ela está na nossa atmosfera, como ela está nas nossas plantas através da transpiração delas, como ela está nas geleiras e como está nas nuvens que vão vir precipitar. Além dessas, a parte que ela está nos reservatórios, né? Seja ele dos rios, lagos, oceanos, tudo é água, né? Então a hidrologia ela faz um estudo da água no planeta inteiro, né? No planeta Terra, como que ela está disponibilizada, certo? Então, é uma ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação, distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua relação com o meio ambiente, incluindo a relação com as formas vivas que nós temos. É uma definição já bem antiga, né, que continua sendo predominante até hoje. A partir daí, nós temos que pensar no conceito de ambiental, né? Você já deve ter falado o que é desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. Ou seja, tudo que eu estar fazendo hoje em relação ao meio ambiente, eu tenho que pensar no amanhã, eu tenho que pensar no depois de amanhã, eu tenho que pensar no nosso futuro, não tenho que pensar no imediato, no hoje, no agora, no impacto que pode ocorrer somente nisso, né? Claro que eu vou pensar nisso, mas eu tenho que pensar o que eu estou deixando para nossos netos, o que eu estou deixando para as futuras gerações. A partir daí que nós temos que pensar como que nós vamos desenvolver uma comunidade, como que nós vamos desenvolver uma sociedade, como que nós vamos desenvolver uma região do nosso município, né? Como é que vai ser no futuro daqui a 50 anos, como vai ser no futuro daqui a 100 anos, esse material que não é reciclável, onde é que eu vou colocar, qual é o tempo de degradação dele, né? Qual é a vida útil que ele vai ter, o que vai acontecer daqui a 200 anos, onde é que ele vai estar. Então, quando se fala em desenvolvimento de uma sociedade, tem que analisar essa questão, né? Qual a capacidade de absorção e de recebimentos pelas nossas futuras gerações. Então, o desenvolvimento sustentável sempre se pensa na questão do social, do ambiental e do econômico, né? Não adianta desenvolver só a parte econômica, ter riqueza, pujança, e o lado social está cada vez mais degradado, ou seja, a concentração maior de renda na mão de poucos, né? Tem que ser um pouco distribuída a sociedade, pensando em termos de qualidade de vida melhor a toda a população. Mas também não devemos pensar somente na questão econômica e social, sem analisarmos e degradarmos o nosso meio ambiente. Por quê? Porque tudo que nós fizermos contra o nosso ambiente hoje, nós estaremos colhendo amanhã. Nossos filhos estarão colhendo amanhã. Nossos netos estarão colhendo amanhã, né? Que a natureza é perfeita, né? Acho que Deus fez ela o mais perfeita possível, né? Então, com isso, tudo que nós trabalhamos com ela, afetamos ela, vai ter implicações futuras, né? Nossa poluição, nossa geração de dióxido de carbono, nosso aquecimento global vai girar o que no futuro, né? Aí nós já estamos colhendo, né? Fruto de irregularidades climáticas, enchentes em determinados locais, ah, secas em outros, né? Então, essa é a nossa realidade do país e do mundo, né? Então, o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento capaz de suprir todas as necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não se esgota nos recursos para o futuro. Então, sempre analisando a questão ambiental, econômica e social para termos o desenvolvimento sustentável. Existem alguns pilares que falam na questão disso, que nós vamos tratar de pessoas,
né, para se desenvolver sustentavelmente. E no momento que falamos de pessoas, pensamos em direitos humanos, engajamento com a comunidade e bem-estar de todos os colaboradores, né? Também pensamos em planeta, ou seja, cadeia de suprimentos, de energia, de água, de resíduos, né, de dióxido de carbono que é gerado, certo? Para termos o quê? Uma prosperidade. E a prosperidade aí vem de uma rentabilidade, vem da inovação, vem do empreendedorismo e principalmente vem de uma ética, né? Aonde nós trabalhamos eticamente correto, né? No sentido social, no sentido econômico e no sentido ambiental. Então, quando se fala em desenvolvimento sustentável, já não pensa somente em três pilares, né? Que seria o pilar ambiental, econômico e social. Já se fala em questão de cinco pilares de sustentabilidade. Ou seja, já englobamos a parte social, a parte cultural, a parte econômica e o espaço onde está inserido e a ecologia onde vivemos. Então, se pensa nesses cinco pilares para ter um desenvolvimento sustentável, não só pensar no desenvolvimento sustentável do mundo. A sustentabilidade não está no mundo, ela está no país, ela está na região, ela está na cidade, ela está no meu bairro e ela está na minha empresa, certo? Então, sustentabilidade tem que começar de baixo, está no meu local de serviço. A partir daí que nós vamos construir uma sustentabilidade geral e global e mundial, né? A partir da conscientização de cada ambiente de trabalho, que foca nos cinco pilares de desenvolvimento. Não adianta eu simplesmente desenvolver uma empresa economicamente e ela não tiver nenhum vínculo com o lado social, com a ecologia, com o espaço que ela está inserido e com a cultura da região, né? Temos que pensarmos nesses cinco pilares para termos desenvolvimento cada vez maior e mais próprio e pensando o quê? Numa sociedade, né? Ter uma melhor qualidade de vida e que traga felicidade à população aonde está inserida naquele local, né? Em relação, voltando à questão da hidrologia, né? Então, como que está distribuída a água no nosso planeta? Esses dados têm um pouquinho a diferença da fonte de autores, né? Mas vocês veem que não é muito divergente. Então, em termos de água, praticamente nós temos somente 2% da nossa água de todo o planeta terrestre está focado na água doce. Ou seja, 97,3% da água no planeta é água salgada, que está nos oceanos e mares, certo? Desses 2,7% de água doce, ela está 77,2% está na nossa calotas polares. É gelo ainda, pessoal, ainda não se liquefez. Graças a Deus, porque cada vez que nós tivermos mais o degelo das nossas calotas polares, nós vamos ter mais divergências climáticas no mundo, maior aquecimento global, né? Cada grau que nós elevamos a temperatura mundial, ela eleva consideravelmente aspectos ambientais regionais, né? Então, 77,2 estão nas calotas polares, 22% nós temos águas subterrâneas. Nosso lençol freático, nosso aquíferos, né? E somente 0,35 estão nos lagos e pântanos. E 0,01% nos rios, aonde nós tiramos para nossa habitabilidade, né? A maior parte dela é dos rios, lagos e pântanos que nós utilizamos. E 0,04 está na nossa atmosfera, né? Onde nós respiramos, o nosso ar tem umidade. Se não tiver umidade, nós morremos, né? Então, assim, uma distribuição mais ou menos percentual em termos de águas no nosso planeta, né? Aqui outros dados, falando também similares àquele ali, já pegando um pouquinho mais de parte de geleiras e águas subterrâneas, rios e lagos e atmosfera, em termos de fluxos e reservas globais de água, né? E cabe a nós, o país, o Brasil, inserido nesse contexto mundial, né? Um país aqui da América do Sul, Brasil, aonde nós temos uma das maiores fontes de águas do mundo, né?
Ou seja, 23% da água do planeta está na América do Sul, e desses 23% da água, 12% está no Brasil. Veja só, né? Ou seja, a cada 100 litros de água disponível, 12 litros está no Brasil. Vê que riqueza o nosso país em abundância e pujança de água, né? Água é vida, água é saúde, nosso corpo é composto de água. Sem água não há vida, não há planeta, não há sobrevivência, né? E daí, quando nós falamos em Brasil, a gente sempre pensa o seguinte: quando houve as colonizações ou formações de cidades, né, aonde a população sempre pensava em fazer o seu aglomerado urbano, fazer a sua comunidade, próximo às regiões que tinham água, né? Porque sem água ninguém vive. E como que ela está distribuída no nosso país, né? Então, o nosso recurso hídrico, nós temos 68% na região norte, 15% na centro-oeste, 6,5% na sul, 6% na sudeste e na nordeste somente 3,3%. Né? Em relação à superfície ou área, né, nós temos do país 45% está na região norte, 18,8% na região centro-oeste, 6,8% na região sul e assim respectivamente. Mas e a população? Ela acompanha a maior população nossa está na área de maior região ou na área de maior concentração de recursos hídricos? Não está nisso, né, pessoal? O pessoal se distribui aleatoriamente. Então, ali nós temos a maior população do Brasil, ela está na região sudeste, ali, o eixo Rio-São Paulo, né? Onde temos 43, aproximadamente 43% da população brasileira está naquele local e somente 6% dos recursos hídricos. Então, a gente pensa assim, bah, mas será que escolheram mal ir para lá? Eu não sei até que isso não foi uma boa. Por quê? Porque se a população fosse toda lá para o norte, né? Imagina como estaria nossos rios, nossos lagos, nossa floresta amazônica, não estaria tudo devastado, tudo poluído, né? Então nós temos menos água, temos mais controle também. É uma discussão grande, né? Então não vem aí, cada um tem uma ideia, a gente respeita e vamos lá, né? Então a má distribuição dos abastecimentos hídricos já é elevada e se reflete no país de forma negativa. No Brasil, por exemplo, tem maior porcentagem de mananciais de água doce, totalizando e localizado na América do Sul, e ainda possui em seu território o Rio Amazonas, considerado o maior rio existente no planeta. Né? O Rio Amazonas, né? Vocês verem a foto que eu coloquei ali da disciplina, é na união de duas águas ali, né? Que formam o Rio Amazonas. Né? E ali aquilo ali é muito bonito, aquele local ali que chega a ter. Desculpe. Tive que fazer uma pausa aí para espirrar aí, que eu peguei uma gripezinha, pessoal. Fazia anos que eu não pegava uma gripe, mas vamos lá, faz parte, agora tem que se cuidar, né? Então, o que que nós temos de água, né? Na nossa água que nós utilizamos, a nossa água aqui potável, então 70% nós consumimos ela na agricultura, através da irrigação das nossas hortaliças, do nosso arroz, né? 8% só para uso doméstico e 22% para uso industrial. Aqui um dado do SAMAI, se nós pegamos na nossa casa, lá, o que que a gente consome de água, né? Nosso per capita aí, que a gente calcula, para nós fazermos o cálculo lá de redes de distribuição de água, então de 150 a 200 litros de água. Só que nisso, infelizmente, né, os nossos órgãos, as nossas concessionárias aí, SAMAI, DEMAI, tem uma perda de em torno de 30%. É um absurdo, maiores perdas de água que nós temos tratadas no mundo, é no Brasil, né?
Então, desses itens aí, no nosso consumo diário, então nós gastamos aproximadamente 24 litros para um banho, 3 litros para lavar as mãos, 18 litros para descarga. Agora, talvez com o advento da água potável, da caixa acoplada, já diminui um pouquinho, 2,4 litros para escovar os dentes e tomamos em média 2 litros d'água que seriam saudáveis. Então dá praticamente 80 litros nesse consumo por pessoa, né? Quando eu falei o per capita de 150 litros, né? Envolve todos os outros tipos de água para lavar roupa, para lavar a casa, tudo, né? Foi a demanda que nós temos, né? Então, o nosso maior consumidor de água aí é praticamente o nosso chuveiro, né? Com 23% do nosso consumo, 16% lavatório, e para higiene pessoal ali, somente 3%, né? Em relação ao consumo de água no mundo, né? Nós temos cada vez um aumento crescente do consumo de água, com o decorrer do nosso ano. Ou seja, à medida que a população vai se desenvolvendo mais, né, e temos mais recursos e mais acessibilidade à água, nós temos mais possibilidade de consumi-la. Né? Antigamente, o que que nós teríamos? Não tinha um chuveiro, não tínhamos água encanada, então tinha que carregar ela em pipas e coisas, era mais difícil de nós termos a água disponível. Então, nós temos um consumo menor. Então, à medida que nós temos maior disponibilidade, é maior o consumo. Então, veja os dados aí na década de 1900, né? Nós consumimos, em termos de 580 quilômetros cúbicos de água por ano. Em 50 anos, já pulamos para 1.400 quilômetros cúbicos de água por ano. Para o ano 2000, 4.000 quilômetros cúbicos de água. E agora, a partir do ano de 2025, a estimativa é que passamos de 5.200 quilômetros cúbicos de água no nosso planeta, né? É um consumo meio elevadíssimo, né? Mas eu vou deixar o link desses videozinhos aqui, esses vídeos, caso vocês queiram assistir, né? Esses vídeos não tem problema, deixei aqui à vontade para vocês assistirem posteriormente. Eu tentei passar aqui pela gravação, mas daí ele não pega o som, então é melhor cada um assistir em casa em função da sua disponibilidade. Na hidrologia, nós temos alguns termos e algumas ciências que estudam partes específicas delas, que é bom a gente ter algum conhecimento, ou pelo menos já ouvir falar dela, né? Então, hidrologia, o que que nós vimos? Que é a ciência que estuda a água no planeta, quantidade, distribuição, circulação, características físicas e químicas, né? E a relação que ela tem com o meio ambiente, principalmente com os seres vivos, né? Então, o que é hidrometeorologia? A parte da ciência que trata da água na atmosfera, né, que está em toda a atmosfera. Limnologia refere-se ao estudo dos lagos e dos reservatórios. Patamologia trata-se do estudo dos arroios e reservatórios. Né? Glaciologia é a parte da ciência relacionada com a neve e o gelo na natureza. E a hidrogeologia, né, é o campo científico que trata das águas subterrâneas. Né? Geologia, geo é terra e hidro água. Então, está abaixo do nosso solo. Então, o que que é então, a hidrologia em recursos hídricos, né, ou chamada de engenharia hidrológica, se entende que é a área que estuda o comportamento físico da ocorrência e o aproveitamento de água na bacia hidrográfica. Depois nós vamos aprender o que que é uma bacia hidrográfica, tá? Que é um local onde vai ser captado toda a água, né, direcionado para um determinado ponto denominado enxutório. Então, nós vimos aí que nós temos uns termos um pouquinho diferenciados, vocês talvez não estejam adaptados, né, com a terminologia que nessa disciplina a gente vai aprofundá-los um pouquinho mais. E a engenharia hidrológica quantifica todos os recursos,
no tempo e no espaço, avaliando o impacto da modificação da bacia hidrográfica sobre o comportamento dos processos hidrológicos. Então, a quantificação da disponibilidade hídrica serve de base para o projeto de planejamento de recursos hídricos. Então, digamos o seguinte: eu tenho uma cidade está em pleno crescimento e desenvolvimento. Então, ela necessita cada vez mais de recursos hídricos. Então, nós temos que fazer um planejamento disso, através do quê? Analisar qual é a capacidade hídrica que ela tem de poder conservar, concentrar a água para amanhã disponibilizar para essa população, né? Nós não esperamos crescer a população e depois vamos atrás dos recursos hídricos. Pelo contrário, né, nós vamos fazer nossas represas, nossos mananciais, né, coletar essas águas a partir do estudo, né, desses recursos para poder disponibilizar para a nossa população, né? Então, a hidrologia evolui de uma ciência predominantemente descritiva e qualitativa para uma área de conhecimento onde os métodos quantitativos têm sido explorados através de metodologias matemáticas e estatísticas. Então, o que que é? É hidrologia, né? O estudo das precipitações das chuvas, são tudo baseado em quê? Em probabilidades, né? Estatísticas, ou seja, não é igual a mesma intensidade pluviométrica que eu tenho aqui nesse local, nessa hora, que eu vou ter lá em Porto Alegre, que eu vou ter lá em Novo Hamburgo, que eu vou ter lá em Bento Gonçalves. Então, aqui está ocorrendo uma precipitação, seja ela de 10 milímetros em Bento, eu não sei quanto está ocorrendo. Porto Alegre também não sei, Novo Hamburgo também. Ou seja, há uma divergência, né, no local e no espaço. Tá? A hidrologia se consolidou a partir do século XX, a partir daí para analisar os processos físicos das bacias, e elas se dividiam em sub-áreas. A hidrometeorologia, que é a parte da ciência que trata da água na atmosfera, a geomorfologia, que trata da análise quantitativa das características do relevo de bacias hidrográficas e principalmente associações que nós temos com o escoamento. O que é o escoamento? Aquela água que sobra, ou seja, ocorre uma precipitação, uma chuva no ambiente. Parte dela evapora, evidentemente, parte dela infiltra, certo? E parte dela escoa, né? Então, o escoamento é essa parte que está escoando ali, formando nossos rios, formando nossos lagos, levando para o oceano, né? Ou nós represando ela para fazer um tratamento e torná-la ela potável para consumo humano, né? Então, o escoamento trata sobre a água que está na superfície da terra, né? Na superfície da bacia. E para isso nós temos a chamada interceptação vegetal, que é uma sub-área de conhecimento que avalia a interceptação da precipitação pela cobertura vegetal na bacia hidrográfica. Ou seja, no momento que a água precipita e cai numa bacia hidrográfica em um determinado local, ela está submetida a uma vegetação, né? Essa vegetação, parte vai filtrar, parte dela vai diminuir a velocidade, vai diminuir o impacto, ou seja, a erosão, né? Então é muito importante essa interceptação vegetal, né, no momento da precipitação, porque eu não tendo a vegetação, toda a água praticamente ela vai escoar, né? Ela não vai ter infiltração quase. E nós vimos o grande percentual de águas que nós temos que alimentam o nosso aquífero, né? Alimentam a nossa área subterrânea. Infiltração, escoamento em meio não saturado, trata-se da observação e previsão da infiltração do solo e do escoamento no solo não saturado. Escoamento em meio saturado. Ocorre o estudo do comportamento do fluxo em aquífero, camada do solo saturado. Ou seja, aquele aquífero já está cheio, já existe a água dentro do aquífero lá, né? Como que nós vamos fazer o estudo dela? Como que ela se escoa? Escoamento em rios e canais, trata-se da análise do escoamento dos rios, canais e reservatórios. Evaporação, evapotranspiração. Então, nós aqui na engenharia tratamos os dois juntos, mas o pessoal da área das ciências agrícolas aí
certo? Da agro, eles já trabalham separado, né? O que que é evaporação, o que que é transpiração de plantas, quantificando separadamente. Mas o que que diz significa isso? Que trata da avaliação da perda de água por evaporação de superfícies livres, como reservatórios, lagos, né? Então toda a água que ela está contida, ela com o calor, ela vai evaporar. Então a perda é muito grande no verão, né? E evapotranspiração de culturas vegetação natural, ou seja, a, a vegetação ela absorve a água, seja ela da chuva ou do lençol freático ou da terra, né? E ela transpira também. E essa transpiração também ajuda na formação das nuvens para ocorrer futuras precipitações. Então, o fluxo dinâmico também de reservatórios, lagos e estuários trata-se do escoamento turbulento em meios multidimensionais. A produção e transporte de sedimentos trata da quantificação da erosão do solo e do transporte de sedimentos na superfície da bacia nos rios, devido às condições naturais do uso do solo. E a qualidade da água no meio ambiente trata a quantificação de parâmetros físicos, químicos e biológicos de água e sua interação com seus meios na avaliação do meio ambiente aquático. Tá? Então, a qualidade de água não muitas vezes não é só aquela qualidade de água que nós pegamos para critérios de potabilidade, não. Qualidade de água que nós temos em todo o ambiente, qualidade de água que nós temos lá no nosso manancial da água bruta. O que é uma água bruta? É uma água que não é tratada. Qualidade de água que está no nosso lago, ok? Então, tudo isso também é analisado na parte hidrológica. E temos uma hidrologia chamada hidrologia aplicada, né? Está voltada a diferentes problemas que envolvem a utilização de recursos hídricos, preservação do meio ambiente e ocupação da bacia. Tá? No primeiro caso, está envolvido o aspecto da disponibilidade hídrica, da regularização da vazão, planejamento, operação e gerenciamento de recursos hídricos. Isso vai dar o quê? São os principais projetos da atuação do hidrólogo, que seria um profissional que trabalha especificamente nessa área de hidrologia, né? Estuda a água. Né? E agora o que que nós vamos fazer? Como sugestão para vocês, né? Vocês vão assistir esses vídeos aqui, tá? Ler sobre o ciclo hidrológico, né? Aqui nós não vamos apresentar, tá, pessoal? Coloquei aqui apresentar, mas vocês vão desenvolver esse mapa conceitual, né? Desenvolver esse mapa conceitual para apresentar fisicamente via Moodle e para apresentar o videozinho dele. Então, isso aqui vai ser tipo o quê? Uma pré-aula para a próxima semana, né? Mas vou dar umas palhinhas aqui do que significa isso, o que é esse ciclo hidrológico, tá? Tá? O que significa isso para vocês visualizarem. Pode procurar outros vídeos sem problema nenhum, ir ali na nossa relação bibliográfica que nós temos no plano de ensino da disciplina, certo? Aqueles livros que nós temos da minha biblioteca tratam sobre o assunto, né? Então, vocês têm bastante área de conhecimento. Tá? Então, o que seria o ciclo ideológico? Em primeiro lugar, a palavra ciclo. Tá? Ciclo, o que é? Né? Não tem meio, né? Não tem fim, não tem início, não tem fim. É ciclo, um negócio circular, que nem um anel. Tem início e meio, o início do anel? Não, qualquer ponta começa. Então, não preciso dizer que o ciclo hidrológico começa com a precipitação. Né? Começa com a evaporação, começa com a infiltração, começa com o escoamento superficial. Não. Qualquer ponto que eu começo, eu vou dar sequência. Tá? Então, o que que o ciclo hidrológico trata? Trata no quê? No movimento da água na superfície terrestre que ele ocorre devido a uma fonte de energia. A fonte de energia é o calor. Então, esse elemento ele não pode faltar no ciclo hidrológico. Se eu esquecer do calor, certo? Da energia, não existe ciclo hidrológico. Se não existe o sol, se não existe energia gerada pelo sol, não vai existir o ciclo. Né? Então, nós temos lá a nossa precipitação. Né? O que ocorre? O que é precipitação? É a formação, né, de gotas de água, né,
Elas vão cada vez, ou seja, a água vai evaporando dos nossos oceanos, dos nossos rios, a água vai transpirando das nossas plantas, vai evaporando, vai formando as nossas nuvens. O que que as nuvens são? São gotículas de água que elas vão se unindo uma cada vez na outra, certo? Vão se juntando. E à medida que elas se tornam um peso maior que a atração gravitacional que nós temos na Terra, elas caem de forma líquida. Então, aquele gás gasoso de partículas de água forma as nuvens e depois se precipita. E essa precipitação cai nos nossos rios, cai nos nossos oceanos, alimenta a nossa vegetação, elas infiltram no nosso na nossa terra, alimentando nossos lençóis freáticos, alimentando nossos aquíferos, né? E parte dela escoa também. Tá? Então, isso o que que é o ciclo hidrológico? É dirigido pela energia solar e compreende o movimento da água nos oceanos para a atmosfera por evaporação, né? E de volta aos oceanos pela precipitação que leva muitas vezes à lixiviação e à infiltração, né? Então, o ciclo hidrológico é nada mais, nada menos, pessoal, que uma equação matemática, né? Uma equação matemática onde eu digo que a precipitação, tudo que chove, né, é igual ao que escoa, mais o que infiltra, mais o que evapotranspira. Tá? Se há uma igualdade, eu posso dizer lá que o escoamento superficial, o que, que é? Passa para o outro lado, é o que precipita, menos o que infiltra, mais o que evapotranspira, certo? Então, tudo isso aí são escoamentos superficiais, são parte do ciclo hidrológico. Tá? Então, nós podemos, em determinada região, calcular, né? Fazer os nossos cálculos que nós temos de volumes precipitados, volume escoado, volume infiltrado e volume evapotranspirado. E a maior parte disso nós tratamos por bacias hidrográficas, que é o tema que nós teremos na partir da nossa próxima aula. Vamos conhecer o que é uma bacia hidrográfica e depois dessa bacia hidrográfica, nós podemos calcular a quantidade e o volume de água que vai precipitar naquele local, que vai escoar, que vai infiltrar, né, que vai evapotranspirar. Porque o que escoa, como eu falei antes, é a parte da engenharia que mais, parte da hidrológica mais importante para a engenharia. É aquilo que sobra para nós. O que escoa, nós podemos irrigar as nossas lavouras, podemos abastecer cidades, né? Podemos, a água que sobra. E nós temos que também, muitas vezes, conduzi-la de um local para o outro. Né? Então, esse é o tema já para a próxima aula, sexta-feira que vem, nós temos. Então, qual é a tarefa de vocês a partir de agora? Eu deixei ele no Moodle, né? Deixa eu abrir mostrar o Moodle para vocês. Né? Não tem pressa, não vai ser atividade de agora. Né? Tá? Então, no nosso Moodle, nós temos aqui, certo? Deixei um videozinho sobre o ciclo hidrológico, geração. Então, atividade da União, ciclo hidrológico. Então, primeira coisa, vocês vão escolher um grupo, vão formar um grupo aí entre vocês, tá? 5 pessoas, 4 pessoas ali, está escrito ali, para tratar esse tema. Vão fazer uma videoconferência entre vocês, vão fazer um mapa conceitual do que é esse ciclo hidrológico, tá? Não vai ser apresentado agora na próxima aula. Nós vamos pegar mais conteúdo sobre isso. Cada vez vão aprimorando ele. E vão fazer um videozinho lá da apresentação desse mapa conceitual. Próxima aula até posso mostrar para vocês algumas ideias do que os alunos fizeram em outros semestres, né? Então, for fluxograma, foi hidrograma, for desenho à mão, for o desenho no CAD, for o desenho em qualquer tipo de elemento que demonstre o que que é esse carinha ali do ciclo hidrológico, né? E que é isso aqui? Isso aqui eu quero que vocês construam, né?
Nunca esquecendo-se daqui, do pai, né? Sem ter energia não funciona ele. Tá? O que que é? É demonstrar essa equação matemática que nós temos, né? Ou seja, o que precipita é igual ao que escoa, né? Mais o que infiltra, mais o que evapora, transpira. É isso aí, tá? Então vocês vão explicar e vão fazer um videozinho disso aí na atividade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Acho que consegui resumir aí em pouco tempo, né? Nosso tema principal da primeira aula, né? Que é o ciclo ideológico. Então vocês podem consultar aquele material que tem no nosso plano de ensino, certo? Pegar na internet e fazer esse mapa conceitual que vai ser apresentado mais lá para o final do mês, né? Tem ali no plano de tutoria qual é o dia que vão apresentar. Beleza, pessoal? Então tá. Então, para a próxima sexta, né? Eu vou estar em viagem na próxima sexta. Vou estar nesse horário no aeroporto. Provavelmente eu dei uma entradinha na live de vocês, mas vou deixar gravada a aula, certo? Então, o tema da próxima aula, vocês vão chegar lá, né? Já vai estar gravado. Vou gravar na quinta-feira ou na terça e vai ter a aula pronta, certo? E depois nós voltamos aí para conversarmos na nossa disciplina online. Muito obrigado a todos. Desculpe porque não aconteceu aí na sexta, né, devido àquele imprevisto da internet, mas estamos aí. O importante é nós conversarmos sobre um tema de grande importância para a engenharia, que é a questão hidrológica. Boa noite a todos e obrigado e tenham um bom final de semana aí, tá? Até a semana que vem. Obrigado, até mais.